E aí, minha gente? Bom, vamos lá para a parte 2 desse vídeo que fala sobre soma e produto. No vídeo anterior, nós fizemos a demonstração, bonitinha lá, né? Mostrando que se eu tenho uma equação de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, e se eu pego uma raiz e adiciono com a outra raiz, eu vou sempre encontrar menos b dividido por a. Sempre isso. E se eu pego uma raiz e multiplico com a outra raiz, eu sempre vou encontrar c dividido por a. Quando eu junto essas duas informações, eu consigo resolver equações de segundo grau praticamente mentalmente, porque não tem que desenvolver muito cálculo. Não tem que desenvolver cálculo nenhum. Você tem que encontrar dois números que satisfaçam a essa relação. Então, por exemplo, aqui tem 6 exemplos que nós vamos resolver desse jeito. Por exemplo, se eu tenho x² menos 2x menos 3, eu quero saber quais são as raízes dessa equação aqui. Como que eu posso fazer? Eu posso pensar assim, ó. Pô, eu procuro dois números que, se eu adicionar, vai dar menos b dividido por a, que é isso que está aqui. Menos b dividido por a é menos, o b aqui é menos 2, né? Então, menos 2 dá mais 2. Olha aqui, ó, 2 dividido pelo a. O a é 1. Menos 2 dividido por 1. Então, eu procuro dois números que a soma dá 2. E se eu multiplico esses números, o produto dá c dividido por a. C dividido por a aqui no caso vai ser menos 3 dividido por 1, que dá menos 3. Então, pensa um pouco, quais são dois números que você adiciona eles e dá 2, e você multiplica eles e dá menos 3. Ora, se o resultado da multiplicação é um número negativo, um deles é negativo, tem que ser, né? Tem que ser um negativo e um positivo. Porque se for 2 positivo, o produto é positivo. Se os dois forem negativos, o produto é negativo. Se os dois forem negativos, o produto é positivo. Menos com menos, mais. Então aqui um deles é negativo. Agora você veja, quando você adicionar aqui, ó, vai dar um número positivo. Então o número positivo tem que ser o maior. Você precisa encontrar dois números que satisfaçam a essas relações aqui. Quer tentar? Pausa aí, daqui a pouco você volta. Já voltou? Vamos lá então, olha só. Se por acaso aqui o produto é menos 3, então pode ser 3 vezes 1, mas um deles tem que ser negativo. Se eu colocar assim, ó, menos 3 vezes menos 1, o produto dá menos 3. Só que quando eu coloco aqui menos 3 mais 1, a soma de menos 3 mais 1 dá menos 2. Porque você conserva o sinal de quem tem o maior módulo, quando você subtrai, né? Então não pode ser o sinal assim. Então vai ter que ser assim, ó, menos aqui, menos aqui. Aí você pode ver que 3 vezes menos 1 dá menos 3, tá certo? E depois, menos 3 mais 1 dá 2. Então pronto, eu já acabei de resolver aqui a equação. A solução dessa equação é assim, ó. Uma raiz é o 3 e a outra raiz é o menos 1, ok? É só isso. Por exemplo, essa outra aqui, ó. Eu tenho que ter isso aqui em mente, né? A soma sempre dá menos b dividido por a. E o produto sempre dá c dividido por a. Então, nesse caso aqui, vai ficar assim, ó. Eu procuro dois números que, quando eu adicionar, vai dar menos b dividido por a. A soma dá sempre menos b dividido por a. Menos b dividido por a aqui vai ficar menos 6, porque o a é 1. E quando você multiplicar, o produto dá c dividido por a. C dividido por a vai ser 5 dividido por 1, que dá 5. Então a pergunta é, quais são dois números que, se eu multiplicar, dá 5? E se eu adicionar, dá menos 6. Quer tentar? Pausa o vídeo e tenta. Dois números que têm soma menos 6 e tem produto menos 5. Pensa aí. Já voltou? Então vamos ver aqui, olha só.
se o produto dá 5, não tem assim, tanto número inteiro que multiplicado um pelo outro vai dar 5. Ou vai ser 5 vezes 1, ou vai ser menos 5 vezes menos 1, porque o produto é positivo. Então, ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Mas a soma dá negativa. Então, eu não posso ter dois números positivos. Percebem aí? Então, aqui vai ser assim, ó. Menos 5 vezes menos 1. Dá mais 5, tá certo. E menos 5 menos 1. Dá menos 6. Então, aqui, ó, uma raiz aqui é o menos 5. E a outra raiz é o menos 1. Pronto, resolvemos a equação sem usar aquela fórmula de delta b quadrado menos 4ac, né? É bem rápido. Isso aqui é muito útil, gente, é muito útil. Você se depara com a equação de segundo grau, primeiro você tenta resolver ela por soma e produto. Se você não conseguir, aí você vai para a fórmula, tá bom? Vamos ver esse outro aqui. X quadrado mais 4x menos 5. Então, eu procuro dois números que, se eu adicionar eles, dá menos b sobre a. Então, vai dar menos 4, certo? Que é menos b, é menos mais 4, dividido por 1, que dá menos 4. E se você multiplicar, você vai encontrar menos 5 sobre 1, que é o produto é c sobre a. Então, vai ficar assim, menos 5 sobre 1, menos 5. Então, eu quero dois números que multiplicados me darão como resultado, o menos 5. E se eu adicionar, dá menos 4. Então, pensa, de novo, número que multiplicado dá menos 5, não tem tanto assim. Ou é o menos 1 vezes o menos 5, eu estou falando de número inteiro, né? Ou é o menos 1 vezes o menos 5, ou é o menos 5 vezes o menos 1. Só tem que decidir qual dos dois aqui. Então, se eu colocar assim, ó, menos 5 vezes 1, dá menos 5, tá certo. Se eu colocar assim, menos 5 mais 1, dá menos 4, também tá certo. Se eu tivesse colocado aqui invertido, se eu tivesse colocado o sinal aqui, ó, 5 vezes menos 1 dá menos 5, beleza, aqui tá certo. Só que 5 menos 1 dá mais 4 e não menos 4. Então, esse sinal de menos aqui, ele é aqui, ó. Então, uma raiz aqui é o menos 5, e a outra raiz é o 1. Então, pronto, está aí resolvido outra equação de segundo grau, sem usar a fórmula, né? Só mentalmente. Essa aqui, ó, ao invés de escrever, vamos pensar. Eu preciso encontrar dois números que têm soma menos 2 e tem produto menos 35. Lembra que eu falei que a ideia é que você consiga fazer isso mentalmente? Então você pode, só sem escrever nada, olha ali e fala assim, quais são dois números que eu adiciono e dá menos 2, que eu junto eles e dá menos 2, que é menos b sobre a, né? Então dá menos 2, e se eu multiplicar dá menos 35? Tenta. Tentou? Então, o produto é 35, então tem que ser um 7 vezes 5, né? Agora, se a soma... E um deles tem que ser negativo, porque o produto é negativo. Agora a soma dá mais 2, então vai ser 7 e menos... Não, a soma dá menos 2, porque a soma é menos b sobre a. Então vai ser menos 7 e 5. Menos 7 e 5, olha, sem escrever nada. Eu bato o olho aqui e falo assim, dois números que têm soma menos 2 e tem produto menos 35. É menos 7 e 5. Pode observar aqui, ó. Se eu adicionar... eu vou encontrar menos b sobre a, vai dar menos 2. Se eu multiplicar, eu vou encontrar c sobre a, que dá menos 35. Ó, menos 35. Então, quando aqui eu colocar aqui os menos 7, ó, menos 7 e os 5 aqui, né? Menos 7 mais 5 dá menos 2, tá certo. E o menos 7 vezes 5 dá menos 35. Então, uma raiz aqui, ó. Uma raiz aqui é o menos 7 e a outra raiz é o 5. Tá aí as duas resolvidinhas. As duas raízes encontradas, né? Pronto. Bom, vamos aqui para a penúltima. Quer deitar de cabeça também? Olha só, mentalmente.
A soma tem que dar menos 6, porque é menos B sobre A. Menos 6. E o produto tem que dar menos 16. Se o produto é negativo, tem um positivo e um negativo, né? E quando você adiciona eles, dá menos 6. Então, quem é que são esses números? Tenta aí. Tentou? Bom, vamos ver aqui. Eu diria que seria, bom, o produto dá 16, pode ser 4 vezes 4, mas que não é o caso aqui, porque tem que dar, a soma tem que dar 6, né? 4 mais 4 dá 8. Pode ser 2 vezes 8. E aí a soma tem que dar menos 6, então tem que ser menos 8. Menos 8 e 2. Acho que é isso. Quer ver? Vamos conferir aqui? A soma, quando eu adicionar, tem que dar menos B sobre A. Ó, menos B sobre A. Menos B sobre A, aqui vai ficar menos 6 sobre 1 aqui, dá menos 6. E se você multiplicar, vai dar C sobre A, dá menos 16 sobre A, que é sobre 1 aqui, né? Menos 16. Eu falei que seria menos 8 e 2. Ó, menos 8 mais 2 dá menos 6. E menos 8 vezes 2 dá menos 16. Menos 8 vezes mais 2, né? Menos 8 vezes mais 2 dá menos 16. Menos 8 mais 2 dá menos 6. Então, olha só, uma raiz aqui. Ó, uma raiz aqui é menos 8. A outra raiz aqui é 2. E pronto, está resolvido outra equação de segundo grau. Ok? Bom, por último aqui. Pensa um pouquinho. Eu quero dois números que tenha soma menos 13 e tenha produto 40. Eu acho que começar pelo produto pode ser interessante, né? Mas enfim, pensa um pouquinho, mentalmente, né? Quais são dois números que quando você adiciona dá menos 13 e quando você multiplica dá mais 40? Ó, o produto é C sobre A e a soma é menos B sobre A. Né? Tenta aí. Já tentou? Bom, vamos pensar aqui. Eu diria que seria... O produto dá 40, 5 vezes 8, 40, e 8 e 5, 13. Então é isso, ó. Menos 5 e menos 8. Viu como é que não é difícil? Então, vamos só dar uma checadinha aqui, ó. Quando você adicionar, tem que dar menos B sobre A. Então tem que dar menos esse valor aqui sobre 1. Então dá menos 13. E se você multiplicar, tem que dar C sobre A. C sobre A dá 40 sobre 1, que dá 40. Então eu quero dois números que quando eu multiplicar dá 40. Então tem que ser os dois tem que ser positivo ou os dois tem que ser negativo. Mas a soma dá 13. Então os dois tem que ser negativo. Então vamos ficar aqui com o menos 5 vezes 8, 40. Vai ficar menos 5 vezes menos 8, dá 40. E se você pegar aqui menos 5 mais menos 8, 8 e 5, 13. 13, é isso mesmo. Então, uma raiz aqui, olha, uma raiz aqui é menos 5, a outra raiz é menos 8, ok? Essa é a parte, vamos dizer assim, mais elementar desse tipo de problema, né? Você pode ter, e nos livros lá que se você é estudante de ensino médio, você vai ter outras situações onde você vai usar soma e produto lá para resolver o problema. Você vai ter que lembrar disso aqui, né, para resolver o problema proposto. Mas, assim, na prática mesmo, é muito interessante você saber encontrar essas raízes mentalmente, ou no máximo rabiscando rapidinho ali no cantinho do caderno, porque você ganha tempo. Se você está fazendo um vestibular, se você vai usar a fórmula de resolver a equação quadrática, você gasta muito tempo naquilo. Geralmente você tem 2 minutos e meio por questão. Então você precisa de meios para poder fazer rápido os seus cálculos, né? Lembrando que você não consegue resolver qualquer equação desse jeito. Você consegue resolver mentalmente equações cujas raízes sejam inteiras e pequenas. Se você tiver raízes inteiras mais grandes, menos 487
e mais 683, você não vai conseguir perceber, encontrar esses números, né, de cabeça. Mas assim, de menos 20 a mais 20, menos 10 a mais 10, eu penso que é possível sim a gente conseguir encontrar essas raízes, assim, desde que elas sejam inteiras, né? É possível você encontrar essas raízes sem ter que usar aquela fórmula da equação quadrática. Você simplesmente usa essa relação de soma e produto lá do Girardi. Beleza? Então é isso, moçada. Vamos continuar aí, vamos ver o que mais a gente precisa falar ainda sobre funções quadráticas, né? Nessa série que a gente está fazendo. E depois a gente vai mudar para uma outra série, mas vamos ver o que está faltando ainda falar, tá bom? Um abraço, gente. Tchau.